Olá, o meu nome é Alcides Wilhelm e eu gostaria de trazer algumas informações sobre as correspondências que o Estado do Paraná está enviando para as farmácias para que estas procedam à autorregularização do ICMS nas operações com produtos bonificados. Quando nós tratamos de tributação de medicamentos, há uma infinidade de controvérsias, nessa questão. Então, eu gostaria de chamar a atenção especificamente a 3 pontos. O primeiro deles, o PMC como base de cálculo. O segundo ponto, as operações bonificadas. E o terceiro ponto, a questão da solidariedade do substituído tributário. Então, quanto ao primeiro ponto, hoje nós utilizamos como base de cálculo para apuração do ICMS em substituição tributária o PMC, Preço Máximo de Venda ao Consumidor Final. Ele é divulgado pela Câmara de Medicamentos, a CMED, que é uma autarquia da Anvisa. Quando ela foi instituída lá em meados de 2001, a ideia era que o PMC ele viesse a proteger o consumidor final de prática abusiva de preços com medicamentos. Então, essa é a ideia. O PMC ele tem que proteger o consumidor final. Hoje, o que nós observamos com o PMC, especificamente nesses dois segmentos, genéricos e similares? As bases de cálculo, elas estão totalmente descoladas, são gigantescas em relação ao valor, ao preço praticado pela farmácia nas vendas a consumidor final. E essa diferença ela é tão grande que ela acaba levando ao confisco. Ela não entra na regra de que você deveria pagar a substituição tributária para posteriormente solicitar a devolução dos valores cuja base presumida fosse superior ao preço praticado efetivamente pelo varejista, pois a questão confiscatória inviabilizaria o setor. Então, hoje nós temos um problema muito sério nesta base de cálculo. O Tribunal de Contas da União, há alguns anos, ele, por intermédio de um relatório de auditoria, ele identificou essas questões e ele trouxe alguns fatores que levam a essa diferença. Então, o primeiro deles é que quando a indústria ela alimentou inicialmente os preços dela praticados para a Câmara de Medicamentos, para que esta posteriormente praticasse as margens de lucro que poderiam ser utilizadas até chegar ao consumidor final, esses valores estavam extremamente inflados. Inflados, pois no período se passava por um momento econômico muito volátil, muito instável. E as indústrias, para se protegerem, elas fizeram um sobrepreço nessa tabela. E desde lá, a Câmara de Medicamentos simplesmente ela atualiza esses valores e nunca houve uma revisão na grande maioria desses produtos. Então, este é um ponto. Segundo ponto, nesse relatório de auditoria, as indústrias se modernizaram, se fundiram, elas ganharam escala, questões logísticas, há uma infinidade de operações que, a concorrência efetivamente, que em conjunto trazem os preços para baixo. E isso não está refletido no PMC. Então hoje o PMC ele tem realmente um problema muito sério para ser utilizado como base de cálculo de ICMS em substituição tributária com medicamentos. Isso não significa que outros setores tenham o mesmo problema, é especificamente de medicamentos. Além disso, o PMC já houveram decisões do Superior Tribunal de Justiça considerando esta base como ilegal. Ela não pode ser utilizada, pois ela leva a uma situação irreal em relação ao que efetivamente ocorre no mercado. Então ele afastou o PMC como base de cálculo e mandou aplicar o MVA, a margem de valor agregado, que seria um valor que chegaria a espelhar muito mais próximo às operações e ao valor efetivamente que as farmácias praticam. Então esse é o primeiro ponto, o PMC. Segundo ponto, as operações com produtos bonificados. A bonificação, ela nada mais, nada menos, ela é um desconto comercial traduzido com uma entrega de mais produtos do que os efetivamente vendidos. Ou seja, o distribuidor ou a indústria, ela vende 5 unidades, porém ela bonifica com mais 5 unidades. Então, o preço médio de aquisição daqueles produtos seria a metade do valor. Hoje, há decisões também do Superior Tribunal de Justiça determinando que nas operações com produtos bonificados, desde que não haja nenhuma condição para isso, e sim seja uma mera política de vendas,
um equivalente a um desconto comercial, tá? Não há incidência de ICMS nessas operações. Tá? E essa lógica, obviamente, tem que ser levada também para a substituição tributária. Tá? Não haveria lógica alguma de eu tributar esse produto em substituição, né, sem que haja tributação na operação principal, que seria o ICMS próprio do distribuidor. Então, também há decisões de tribunais dizendo que nessas operações não há incidência de ICMS. E o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é quanto à solidariedade. Há decisões também do Superior Tribunal de Justiça determinando que o substituído ele não possui relação jurídica tributária alguma com a operação. Ou seja, o sujeito passivo da obrigação tributária não pode ser levada por responsabilidade para a farmácia, que é substituída tributária. E sim, o substituto, o distribuidor, ou em alguns casos a indústria, este sim é o sujeito passivo da obrigação tributária. E em caso de diferenças nestas operações, é este o sujeito que o Estado deve buscar a diferença dos valores não recolhidos. Então, não da farmácia, e sim do distribuidor. Então, são 3 pontos. O PMC, que há ilegalidades, né, principalmente em produtos genéricos e em produtos similares, né, a questão da bonificação, né, que não há incidência, né, e, em terceiro caso, ainda a solidariedade. Então, são 3 situações que devem ser levadas em consideração. Se nós pensarmos que, vamos hipoteticamente imaginar que a solidariedade houvesse para a farmácia, a qual eu não concordo e os tribunais superiores também afastam. O valor que estaria sendo recolhido pela farmácia neste momento, utilizando o PMC, também não poderia ser aplicado. Então, não haveria nem como a farmácia efetuar o recolhimento, a não ser que ela quisesse correr o risco e aplicar um MVA. Mas isso hipoteticamente, pois a farmácia ela não é sujeito passivo da obrigação tributária. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração nessas correspondências, né, que pedem a autorregularização, que o PMC não é base adequada. Né? Outro, que essas operações efetivamente elas não são tributadas pelo ICMS, as operações bonificadas. E um terceiro ponto ainda quanto à solidariedade da farmácia, do substituído tributário, que também não é responsável, né, legal pela obrigação tributária. Então seriam esses os pontos, especialmente, que eu gostaria de transmitir a vocês, né, mostrando que este movimento de cobrança que o Estado do Paraná ele está promovendo, ele está eivado de vários vícios, de várias ilegalidades, e esses valores não devem ser recolhidos e sim devem ser discutidos, seja administrativa ou judicialmente, em relação à sua legalidade. Era isso, um abraço a todos